Uma criança que estava participando de uma aula bíblica na escola dominical ouviu a professora falar que na Bíblia diz que muitas casas receberam a visita de um anjo. Famílias, sem saber, ao hospedar alguém, estava hospedando um anjo. E aquela criança ficou com aquilo na cabeça. Quer dizer que na minha casa a gente pode, sem saber, ter um anjo hospedado? Ela voltou para casa pensando assim: bom, se esta é uma possibilidade de a gente ter em casa, não é? De a gente ter em casa alguém que possa ser um anjo e a gente não sabe, eu acho que meu pai é um anjo. Eu acho que o meu pai é um anjo. E aquela criança voltou para casa com isso em mente. Eu acho que o meu pai é um anjo e ele nunca falou nada pra gente. Quando ele chegou em casa, ele começou a andar atrás do pai. E ele começou a andar atrás do pai e ficou observando o pai. E de repente ele chegou pro pai e disse: ô pai, porque o pai estranhou também, o menino atrás dele, observando, olhando. Aí o pai perguntou: o que foi, menino? Ele falou: pai, conta só pra mim, fala a verdade, você é um anjo, não é? Ele disse: não, meu filho, eu não sou anjo. Não, pai, fala a verdade, a minha professora disse que é possível que a gente hospede alguém e esta pessoa seja um anjo, como aconteceu na Bíblia. Fala a verdade, pai, fala só pra mim, o senhor é um anjo, não é? Eu não vou falar pra ninguém, pai. Fala pra mim, o senhor é um anjo hospedado aqui em casa, não é? Ele disse: não, filho, deixa eu dizer uma coisa pra você. Anjo não casa, anjo não tem filhos. Não, eu não sou um anjo, eu sou um ser humano, certo? Pai, será que o senhor não era um anjo? Agora, olhe pra cá. Aquele pai, ele era tão extraordinário. Aquele pai era tão surpreendente. Aquele pai era tão maravilhoso que o filho o confundiu com um anjo. É sobre isso que eu quero falar com você hoje. Como ser um pai inspirador à semelhança de José. Preste atenção nesse texto aqui, ó. Gênesis capítulo 39, verso de número 3. Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos. Potifar viu Deus andando com José. Potifar viu Deus com José. Olha só, Potifar viu que o Senhor estava com José. Eu quero dizer a você que o maior presente que um pai pode dar para os seus filhos é ser um homem que anda com Deus, é ser um homem de Deus. É maravilhoso quando um filho pode dizer ao pai: eu vejo Deus em você, pai. Eu vejo Deus em você, pai. Agora, quais são as marcas, as características de um homem que é pai e que revela Deus aos filhos e que revela Deus aos filhos? Antes de falar sobre isso, eu quero convidar você para participar de um SOS Casamento Curado. É uma imersão que eu faço para casais que dura 4 dias aqui no nosso espaço Amo Família. Então, veja só, você chega aqui na quinta-feira à noite ou na quarta, depende do SOS. Você chega na quinta-feira à noite, participa de uma imersão que vai até domingo pela manhã. Josué, para quem é o SOS Casamento Curado? Primeiro, para quem está vivendo uma crise sem precedentes no seu casamento, uma grande crise. Segundo, é para quem quer fazer uma manutenção no seu casamento. Terceiro,
para quem trabalha com casais e quer aprender novas ferramentas para fazer o seu trabalho ainda melhor. É para vocês. Então se inscreva para o próximo SOS Casamento. Olha, o nosso espaço aqui é maravilhoso. O nosso espaço aqui é extraordinário, tá? Nós temos suítes confortáveis, o almoço de primeira, coffee break e aí atendimento terapêutico. Você vai gostar muito. Então se inscreva para o próximo SOS, está aí, ó, tá? Se você quer conhecer um pouquinho como é o nosso espaço, entre lá em casamentocurado.com.br, casamentocurado.com.br. Voltemos aqui para o nosso assunto então. Preste atenção. José, ele era um pai que andava com Deus, que revelava atitudes e virtudes de quem anda com Deus. Eu estou falando aqui com muitos pais, com muitas mães. Qual foi a última vez que você ouviu, se você já ouviu, seu filho ou sua filha dizer: pai, eu vejo Deus em você. Mãe, eu vejo que a senhora é uma mulher que anda com Deus. Olha aqui, frase forte essa da Bíblia. Vendo Potifar que o Senhor era com José. Quais são as marcas, as características de um pai que anda com Deus? Com um pai que tem intimidade com Deus. Primeiro, amor incondicional. Evangelho segundo João, capítulo 13, verso 34, diz: amem-se uns aos outros como eu os amei. Deus é amor. Quem anda com Deus, quem tem intimidade com Deus, quem vive perto de Deus, se torna também alguém que ama de forma incondicional. Inclusive Jesus disse: olha, o mundo vai saber que vocês são os meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Amem-se uns aos outros como eu os amei, disse Jesus. Porque quando as pessoas percebem em mim, os filhos percebem no Pai, esse amor incondicional significa que esse pai está falando com Deus, andando com Deus, em comunhão com Deus, e aí os filhos percebem Deus na vida dele. A segunda marca, a segunda característica de um pai, de um homem que anda com Deus, que manifesta Deus, que revela Deus em casa, é empatia profunda. Romanos 12, 15 diz: chorai com os que choram. Chorai com os que choram. Vocês se lembram quando Jesus chegou em Betânia e que viu o lugar onde Lázaro estava sepultado há 4 dias, já em estado de decomposição? A Bíblia diz que Jesus chorou. Jesus chorou. Ali nós vemos Deus em Cristo chorando empaticamente. Quem anda com Deus, quem caminha com Deus, quem tem comunhão com Deus, quem está perto de Deus, tem sensibilidade, se coloca no lugar do outro para sentir o que o outro está sentindo, procura olhar na perspectiva do outro. Empatia, compaixão, misericórdia são marcas, características de um pai que anda com Deus, que fala com Deus, que está na presença de Deus. Em terceiro lugar, a terceira marca, característica de uma pessoa que anda com Deus, tem comunhão com Deus, fala com Deus: paciência e perdão. Colossenses 3:13 diz: sejam tolerantes uns com os outros, e se alguém tiver uma queixa contra o outro, perdoem-se mutuamente. Sejam tolerantes uns com os outros. Paciência. Quando Paulo fala sobre amor nas Escrituras, lá em 1 Coríntios capítulo 13, ele fala que o amor é paciente.
O amor é longânimo. O amor é tolerante, paciente com os outros e exigente consigo mesmo. Você é um pai paciente. Você é um pai que espera. Você é um pai que suporta pacientemente. Você é um pai que manifesta na sua atitude, no seu comportamento, na sua fala, paciência. Sabe por que eu e você, nós estamos vivos? Porque Deus é um Deus paciente. Sabe por que Deus não nos trata como nós merecemos? Porque Deus é paciente. Sabe por que Deus não desiste de você, não desiste de mim? Porque Deus é paciente. E Paulo diz: imitem a Deus, imitem o Pai. Você é paciente. Em quarto lugar, a quarta marca característica de um homem, de um pai inspirador é generosidade desinteressada. Generosidade desinteressada. Lucas 6,38 diz: deem e lhes será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Generosidade. Olha, é impossível uma pessoa orar todos os dias, ler a palavra todos os dias, estar em comunhão com Deus todos os dias, andar com Deus todos os dias e não ter um coração generoso. Agora é interessante que eu conheço alguns homens que eles são generosos para o lado de fora. São generosos com o vizinho, são generosos com os pobres, são generosos com os amigos, são generosos na igreja, mas eles não são generosos dentro da própria casa. A Bíblia diz: aqueles que não têm cuidado dos seus, os da sua própria casa, negou a fé e é pior do que os descrentes. É pior do que os descrentes. Então, o homem de Deus, que anda com Deus, que fala com Deus, que tem intimidade com Deus, esse homem pai, ele tem generosidade desinteressada, que se manifesta não só fora de casa, mas principalmente dentro de casa. Ele é generoso com a esposa, ele é generoso com os filhos, ele é generoso com a família. Você é um homem generoso. Você é um homem generoso dentro da sua própria casa. Você faz tanto pelos outros e pela sua esposa. Você faz tanto pelos outros e pelos seus filhos. Você faz tanto pelos outros e pela sua própria família. José era generoso. E a maior prova disso é que quando ele se revelou aos irmãos, ele traz os irmãos para o Egito, onde ele era governador. Ele traz o pai e ele cuida de todos. Generosidade tem a ver com graça, com amor, com bondade. Quem anda com Deus é uma pessoa generosa. A quinta característica, a quinta marca desse homem que revela Deus, que anda com Deus, que vive Deus, que as pessoas veem Deus nele. Os filhos dizem: pai, eu vejo Deus em você. Você, mãe, é uma mulher que anda com Deus. Quinta característica: vivência de valores espirituais, prática de princípios espirituais, vivência de disciplinas espirituais. 1 Coríntios 10:31 diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Fazei tudo para a glória de Deus. Escute, papai, escute. Não tem como um homem que ama de forma incondicional, um homem que tem empatia profunda, um homem que pratica a paciência e o perdão, um homem que pratica generosidade desinteressada, um homem
que tem a vivência de valores espirituais dentro de casa, na relação com os filhos, com a esposa, ele está revelando ser alguém que anda com Deus, que Deus está com ele, que ele tem compromisso com Deus, intimidade com Deus. Você é assim? Será que você não parou aí porque o Espírito Santo queria falar profundamente ao teu coração hoje para que haja uma mudança, uma transformação no seu coração? Eu quero que você escreva aqui embaixo, ó, andar com Deus. Por quê? O pai tem que andar com Deus. O pai tem que estar na presença de Deus. O pai tem que viver na presença de Deus. Coloca andar com Deus, ponto. Na frente, eu quero 10 mil pedidos de oração aqui. E eu quero que você ore pelo pai de um amigo. Coloca aqui o nome do pai de um amigo, pai de uma amiga. Coloca aqui. Nós vamos orar pelo pai de alguém hoje. Não pelo nosso pai, mas pelo pai de alguém hoje. Ok? Eu quero orar hoje pelo Bruno casado com a Tatiane. Quero orar por você, Bruno. Se alguém conhece o Bruno, certo? Acho que é de Araxá, se não me falha a memória, né? A cidade do Bruno. Eu quero orar por ele. Vamos orar? Pai, obrigado. Obrigado pela tua fidelidade, pelo teu amor, pela tua graça. Obrigado porque tu és bom e a tua bondade dura para sempre. Obrigado pela tua fidelidade. E como é bom ler sobre José e aprender tantas lições para sermos um pai melhor. Como nós precisamos de mais amor. Senhor, eu tenho orado sempre. Faz meu coração transbordar de amor. Faz o coração do meu irmão, da minha irmã transbordar de amor. Nós queremos ser sensíveis à dor do outro. Por isso queremos ser empáticos profundamente, chorando com os que choram. Ah, Senhor, nós precisamos ter mais paciência, ser mais tolerantes, flexíveis. Nós queremos ser mais generosos de forma desinteressada. Nós queremos, ó Senhor, viver de uma forma onde pratiquemos os valores espirituais, as disciplinas espirituais. Nós queremos ser uma referência de homem de Deus, ela de mulher de Deus. Nós queremos que os nossos filhos olhem para nós e digam: eu vejo Deus em você, pai. Eu vejo Deus em você, mãe. Eu vejo Deus em vocês. E que isso glorifique o teu nome, pai. Eu oro pelo Bruno, o meu irmão Bruno, aonde quer que ele esteja agora, que a tua mão esteja sobre a vida dele, sopra sobre o coração dele, toca na mente, na alma, no espírito, no coração. A Tatiane, toda a família, eu abençoo o Bruno e a sua casa, e abençoo todos os pais cujos nomes estão na nossa lista aqui da família dos implantadores da cultura do Reino de Deus. Pai, eu peço que seja assim. A tua bênção sobre todas as casas que de forma representada me acompanham aqui, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu quero pedir algo para você, não vai demorar, são segundos, tá? Você quer entrar nessa lista de oração? Você quer fazer parte desta lista de pessoas para as quais eu oro todos os dias? Quer fazer? Então clica aqui embaixo em inscreva-se. Clica aqui, inscreva-se. Ativa o sininho. Isso, ativa o sininho. Ativa o sininho. Aí aparece a palavra todos, clique em todos. Quando você faz isso, você entra na nossa lista, recebe a oração todos os dias, recebe um aviso aí no seu celular, tablet, computador, todos os dias, quando eu começo uma oração nova aqui. Entendeu? Então clica no inscreva-se, mas tem que ativar o sininho, tá bom? E também clicar em todos. Deus abençoe você, sua casa. Deus abençoe sua família. Não perca por nada amanhã. Repete comigo: o céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça
de Deus. Um beijo no coração de todos vocês e até amanhã.